Olá, júri, plateia, moderação, todo mundo que fez parte, né, destes 45 dias de jogo, que não foram fáceis, mas que com certeza foi uma linda temporada. E agradecer pela atenção de vocês de lerem esse vídeo, né, de verem o que eu tenho para falar para vocês aqui, mas também eu quero salientar com este vídeo que vocês leiam o discurso. É lá onde vai estar escrito e detalhado as nossas histórias, né, as histórias dos finalistas, não só a minha, mas de outros dois grandes jogadores que também tem muito o que contar, que também tem uma linda história, que é o Gui e a Elisa. E eu quero começar aqui esse meu vídeo falando um pouco do meu histórico, que, pra quem não sabe, eu só tenho um ano de mundo dos jogos, né? Tipo, meu primeiro jogo longo foi em janeiro, que foi o Fusa, e esse é apenas o meu terceiro jogo longo. E meu terceiro jogo longo, onde os outros dois últimos jogos eu fui balado, ganhava prêmio de separação, ganhava indicação a sprint, eu tava na maioria, sabe? A minoria usava um ídolo pra me eliminar, e fui balado com um voto. Então esse foi o jogo em que eu tive que jogar completamente fora da minha zona de conforto. O único momento em que eu joguei parecido com a minha forma de jogar foi na tribal inicial. Eu não sou acostumado com as pessoas fechando portas pra mim, com as pessoas fazendo outras coisas, tipo, me deixando no vácuo, alguma coisa assim do tipo. Eu não sou acostumado com esse jogo, e aqui eu acho que eu tive o azar, e aqui eu quero falar pra vocês lá, verem a parte da Swap 1 e da Swap 2, e entendam por que eu cheguei nessa posição de bottom, por que eu tive que jogar da forma que eu joguei, por que eu tive que falar para as pessoas, tipo, meu Deus, olha só isso, você tem que fazer isso. Porque era o que eu precisava fazer. Eu era o bottom naquela situação. Eu não queria chegar com uma história de, eu fui arrastado. Eu precisava falar coisas para as pessoas. E na tribal inicial, foi para mim um jogo normal. Eu estava jogando, eu vi ali que tinha umas pessoas que queriam, tipo, salvar alvos naquela rodada, que falavam de diluir os alvos. Eu não me sentia um alvo, eu não tinha jogado com aquelas pessoas, então eu não sentia que essas pessoas me viam como um alvo. Só que na Swap 1 e na Swap 2, eu me vi como por que eu cheguei na posição de bottom. Na Swap 1, eu estabeleci meu F2 com o Rainer, mas o Rainer, por exemplo, não queria me associar com ninguém, não queria que eu fosse associado a ele. Então ele falava pro Flávio que eu poderia estar mentindo para ele, ele falava de alianças que eu não fazia parte, então eu não tive a oportunidade de, por exemplo, fazer um jogo que eu queria fazer, que é, por exemplo, juntar Rainer, juntar Marco, juntar Elisa e formar um quarteto, que era a minha ideia inicial, que eu tinha falado pra ele, que eu tinha dado a entender pra Elisa, que eu dei a entender pro Marco, mas o Rainer não estava aberto a isso, o Rainer realmente queria ter as suas alianças e me proteger por fora. Nessa proteção por fora, eu elimino meu amigo, que é o Marco, que seria uma pessoa que poderia jogar comigo futuramente, outras swaps na merge, e eu me afasto da Elisa, por exemplo. Eu não tô na aliança com a Elisa confia nas pessoas que eliminariam, por exemplo, um Marco. Ela acha que eu que eu ia votar na Sabrina, sendo que eu não falei o nome da Sabrina, a única coisa que eu falei da Sabrina é que o Marco votaria na Sabrina. E eu não tive conexões grandes, mas não porque eu não queria, mas sim porque eu tava na posição de ser protegido pelo Rainer. Coisa que o Rainer quis, com 40 minutos de swap. Eu não tive nem a oportunidade de fazer social para isso. Na swap 2, já tinha acontecido tribal inicial, já tinha acontecido swap 1. Eu cheguei no swap 2 na posição de solo. Então, das duas tribos que eu tinha participado, apenas a Elisa tinha permanecido nessa swap 2. As outras pessoas, elas tiveram contato, né, durante a mais de uma semana que já tinha rolado. Né? Por exemplo, o Zé, Patrick e a Elisa eram da tribal inicial, a Jenny e o Igor eram de outra tribal inicial, que era da Tempest. O Patrick e a Jenny tinham acabado de vir da Hydra, onde eles estavam alinhados, e eu só tive contato durante o jogo com a Elisa, e eu não tive a oportunidade de me alinhar com a Elisa. Né, por conta, mais uma vez, das decisões de eu ser o falso bottom, né, de eu ser a pessoa que estava fora da aliança majoritária, entre aspas, mas não porque eu não queria, não porque eu quis estar nessa posição, mas simplesmente porque ela me foi imposta, ela me foi comunicada, ela não foi uma decisão que, ok, vamos sentar aqui, vamos decidir o rumo dos jogos, o que a gente pode fazer, o que a gente vai tentar, o que um F2 faria, ou até o que um aliado faria, como eu fiz com ele mesmo, na tribal inicial. Eu cheguei com ele, sentei com o Rainer, e falei, então, Rainer, eu acho que essas três pessoas podem estar juntos, no caso, Gustavo, Mariana e Amanda. Eu vejo o Lobo solo. Eu acho que nós dois e o Gustavo, a gente pode tentar alguma coisa. E foi o que rolou. Nessa, não rolou essa conversa, rolou um comunicado. Um comunicado de, existe essa aliança, nós vamos puxar esse nome, rodada seguinte, eu tô pensando nesse nome, se puxarem o seu, eu flipo. Foi essa o comunicado. Eu não tive, tipo, vamos fazer isso. Eu não tive um poder de decisão, eu tive um poder de informação na Swap 1. Então, na Swap 2, eu tinha perdido a Elisa. Tipo, não... Ela estava mais propensa a jogar com os meninos, com o Zé e o Patrick, do que comigo, apesar de a gente ter tido os mesmos dias de jogo que jogamos juntos, mas isso foi natural. Eu entendia isso, e eu entendia que eu não estava bem posicionado, apesar das várias alianças que surgiam, né, a aliança com a Jenny com o Igor, a aliança com a Jenny com o Zé me contando poder, essas coisas todas, Zé direcionando alvos, falando de votos, então eu não me sentia bem posicionado. E isso permaneceu durante o jogo. Por isso que eu falei, as swaps, elas foram os indícios, elas foram os motivos principais de eu estar no bottom durante a merge.
Então, por eu não ter tido a oportunidade de colecionar aliados durante as 3 fases tribais do jogo, né, antes da Swap 3, que foi a do uso do meu poder, eu já me sentia no Boron. Isso era um ponto. Eu não estava iludido, não estava acreditando no que as pessoas falavam. Eu estava no Boron. Iria fazer o possível para eu ganhar posições. Eu não imaginava chegar aqui na final. Eu queria ganhar posições. Talvez eu acharia que estava eliminado na tribo que eu estava. Na outra tribo eu já via a Sabrina como um ponto pra ser eliminado. Então eu prefiro ir pra um local e ganhar mais uma posição e torcer pra ganharmos provas, do que estar numa tribo em que eu não tinha essa percepção de se seria eu, se seria a Patrick ou se seria Zé. E eu também não tinha um tempo específico naquele momento que eu estava passando. Eu não tinha muitos tempos nos outros dias pra estrategizar, pra fazer social, pra montar estratégias, pra tentar direcionar os votos para o Patrick ou para o Zé. Então eu me sentia que se eu continuasse ali, provavelmente eu seria o nome, porque eu não me conectaria tão bem, por exemplo, com pessoas que eu não tinha contato, né, com a Ginalva, com o Harper. Então eu preferia me manter num ponto seguro, mesmo que seja seguro por uma rodada de portal, do que ficar num local onde eu teria que me movimentar e eu não tinha como me movimentar naquele momento. E depois disso foi tudo que vocês viram, gente. Foi esportor, foi rivalidade, foi gente inventando coisas no nome, foi gente aumentando as coisas no nome, foi pessoas acreditando em tudo que falavam dela referente ao nome. Até chegar naquele fatídico portal, né, que tudo descambou naquele poder que Gustavo usou na ilha. A partir daí, eu já me via como um Boron, e eu iria fazer as coisas, ou iria tentar fazer as coisas, pra tentar ganhar mais posições, pra tentar avançar. E eu acho que eu tentei. Eu fiz o que eu pude, eu me movimentei, eu não fiquei parado. A partir daquele portal, com mais tempo para socializar e fazer estratégias e conversar, eu já me movimentei mais, eu já tentei deixar mais claro minhas posições, eu já tentei me infiltrar em algumas coisas, eu já tentei puxar pessoas e falar com Rainer, já tentei puxar Gui. Então, no F10, eu me propus a ser a ponte, por exemplo, entre Amanda e Elisa e Harper e Sabrina. O que não deu certo, mas eu estava lá, né? Para uma pessoa que era Boron, eu fui a pessoa que juntei os dois lados que eu também considerava como Boron. No caso, a Amanda e a Elisa, Boron daquela call dos 7, né? Aquela call que a Jane e o Rainer bateram pé para que fosse eu. Junto com o Harper e a Sabrina, que eram Borons do jogo, né? Eles eram Boron da tribo da última Tempeste. Então eu tive essa visão, tipo, gente, vamos juntar aqui. Um lado topou, o outro lado não topou, mas não porque não era uma decisão estratégica interessante. O outro lado não topou por causa das rixas que tinham anteriores de outras tribos que eu não fazia parte. Eu não estive na tribo que a Amanda teve uma tretinha com a Sabrina e com o Harper. Então, na minha cabeça, seria algo que seria resolvido, né, que poderia se resolver. Eu não imaginava que seria algo que seria impossível de juntar os dois lados, mas eu tentei. No F9, por exemplo, mais uma vez eu tentei juntar os outros Borons, a Elisa, o Harper e a Sabrina, e pensei num nome comum entre nós 4, que seria o Rainer, né? Tipo, se fosse no Gui, teria objeções. Se fosse na Jane, teria objeções. Bom que tinha acabado de dar errado e o Gustavo não iria no bom, que não teria ninguém que fliparia. Eu pensei, quem que seria a pessoa que poderia flipar? Que poderia flipar para tirar alguém da maioria? Eu pensei no Gustavo, não deve nada ao Rainer. O Rainer não é F2 do Gustavo. O Rainer não pretende levar o Gustavo até o fim. Então, por que não o Gustavo votar com a gente para tirar o Rainer, para tirar o número que eliminaria ele nas próximas 2 rodadas? A gente, inclusive, por exemplo, eu e eu acho que o Harper também, inclusive, demos a garantia para o Gustavo de que se ele votasse com a gente não votaria nele na próxima rodada para sair. E isso não aconteceu, né? Ele não voltou com a gente e na próxima rodada as pessoas deram um blind pra tirar ele, né? A Jenny e o Gui. Então, no F8 eu só queria proteger Sabrina e Elisa, porque eu achava que, tendo elas no F7, que era a única rodada que faltaria para a terceira fase, com elas duas no F7 teria mais possibilidades de alguém da maioria me proteger, como no caso o Rainer, que já tinha me falado que me protegeria, como no caso o Gui, que tinha me falado que não votaria em mim. Na rodadas anteriores ele disse que não votaria mais em mim, mas que poderia sim votar na Sabrina, porque a Sabrina ganharia poder de júri, ganharia votos do júri. Então, eu pensei, bem, a Sabrina não pode sair agora,
E também não quero que a Elisa saia agora, porque o Rainer miraria em Elisa, Gui poderia mirar em Sabrina. Eu ficaria mais escondido no F7 e não seria a pessoa que ganharia os votos. Então, quando o Rainer, naquela mesma noite, faz uma call comigo pra dizer que sofreu um blind e que agora queria eliminar a Elisa porque a Elisa estava sendo protegida e tudo mais, não era o que eu queria, não queria eliminar a Elisa, inclusive eu falo isso pra ele. Eu pensei, bem, tenho duas possibilidades. Ou eu me junto com a Elisa e com a Sabrina, os Boros, e me junto com o Gui, com o Gustavo e o Bonk, e nós 5 eliminamos uma outra pessoa. O que eu até tentei pensar em fazer isso, inclusive se o Gustavo e o Bonk vierem naquele dia, eles vão ver que eu falo, vamos fazer uma call, vamos marcar uma call. E essa call não aconteceu, eles não deram muita bola para o que eu tinha a propor. E já do outro lado, eu já também pensei, então a gente pode se juntar com o Gustavo, com o Gui e ele flipar pra um Changeling, né? Pra eu flipar com o Gustavo, já que ele disse que não queria jogar comigo porque ele não via eu votando no Gustavo de jeito nenhum depois que o Gustavo me salvou. Então, eu propondo o voto no Gustavo, talvez ele, sei lá, passasse a querer jogar mais comigo. Então eu faço isso, eu falo com o Gustavo, eu falo com o Gui, dizendo que não queria que ele votasse na Elisa, que já era o que o Rainer estava propondo na aliança deles. E eu falo que seria bom se eles votassem no Changeling. Aí ele disse, mas quem seriam os números? Aí eu disse que seria a Elisa, seria a Sabrina, e eu e ele já teríamos empate. E ele poderia conseguir o voto de mais uma outra pessoa. E ele disse que faria isso. Então quando chega no portal, ele fala pra mim não assustar, para mim não me assustar, pois a Jenny usaria o rouba voto em mim, mas que eliminaria o Gustavo. E assim aconteceu. E no F7 aconteceu o que eu previa. Tipo, né? Eu ficaria fora dos grandes intenções de votos daquele momento. Então, eu chego na terceira fase com uma história que eu diria que é uma história de underdog. Que eu diria que é uma história de um hero. E que é uma história, acima de tudo, inédita. Eu me descobri jogando, eu senti várias emoções possíveis, eu chorei, eu me diverti, eu fiz call enquanto brigava com a pessoa que eu tava fazendo call rindo, tava rindo com o Rainer enquanto a gente tava brigando no Facebook, eu me desesperei, eu fui caótico, eu fiz isso por plus, eu sofri isso por plus, eu tive rivalidades. Então, eu diria que este jogo eu joguei de uma forma exposta que eu nunca tinha jogado antes, que eu nunca tinha vivenciado a experiência que foi esse jogo, e logo no meu primeiro All Stars. Então, eu não sei como é que tá sendo a visão, eu não sei como é que eu estou sendo visto por vocês, mas independentemente disso, eu quero ressaltar que eu tô muito feliz com a minha trajetória, que é mais uma aprendizagem que eu levo dos jogos, que é mais uma que eu me descubro mais como jogador. Eu achava que já sabia muito sobre mim jogando, mas neste jogo eu percebi que não, que eu posso me reinventar, que eu posso que eu tenho outras facetas que ainda podem ser descobertas. E é isso, gente. Essa é a minha terceira final, eu já cheguei final em outros 2 firsts. Num eu venci, e no outro eu perdi, eu fui runner-up. Mas nos 2 firsts que eu cheguei na final, nas 2 vezes eu tinha o domínio do jogo, eu tinha controle, tinha indicações, poder ser indicado a sprints. Então, neste jogo, eu não me sinto assim, eu não me sinto que eu fui o grande mastermind, que eu fiz grandes jogadas, que eu fui a pessoa que tinha o domínio do jogo, mas eu me sinto que eu fiz o que eu pude com as cartas que me deram. Eu me senti sim, muitas vezes, um swap fucked, eu me senti sim que muitas vezes eu vi os meus aliados me abandonando para jogar com outras pessoas, e eu fui me reinventando, sabe? Rodada a rodada eu fui depositando minha confiança em outras pessoas, rodada a rodada eu tinha que fazer estratégias com outras pessoas, e assim eu fui avançando e chego aqui com essa história que eu espero que vocês leiam no FTC e espero que vocês façam perguntas de forma justa e de forma imparcial, e espero que vocês leiam com carinho e que vocês assistam esse vídeo com carinho, que é o que eu estou sentindo nesse momento. Estou sentindo muita gratidão, estou sentindo um pouco de orgulho.
E é isso, gente. Beijos. Amei a participação, amei a temporada. Até mais.